Belezinha? Vamos lá, então continuar, né? Nossa questão aqui com múltiplos, né? E nesse caso agora estamos falando sobre o que? MMC, mínimo múltiplo comum. Questões que envolverem tempo de encontro no futuro, desde que haja o primeiro encontro, será o que? MMC, né? Observaçãozinha que você escreveu no bloco passado. Mas então, questão 4, tá? Questões com múltiplos, né? A numeração continua, tudo aquilo que envolve múltiplos. Então, bem, vamos lá. Fala assim a questão. Um trenzinho, tá? Questão mais simples primeiro. Um trenzinho de brinquedo percorre uma pista circular parando de 6 em 6 estações. Quantas voltas na pista o trenzinho deverá dar até parar novamente na estação de onde partiu, se a pista tem ao todo 20 estações? Então, a ideia é o seguinte, né? Nós temos pegamos aqui, né? Tá bom assim. Tá ruim. Tá ruim. Falar mais bonitinho. Pronto, melhor. Nós temos aqui 1, 2, 3, 12, 20 estações, digamos. Beleza? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e até a 20ª estação. Então, essa, né? Nós temos aí, na verdade, 20 estações, correto? Que é essa pista aí, uma pista circular. Só que a questão fala o seguinte, que esse trenzinho, ele para de 6 em 6. Então, o que vai de 6 em 6? 6, 12, né? 18, e vai continuando de novo. Vai de 6 em 6. Então, o trenzinho, ele para de 6 em 6 estações. Né? 6 em 6 estações. Beleza? Então, ele para de 6 em 6. São as suas paradas. A questão é o seguinte, quantas voltas que ele tem que dar, não é isso? Para ele parar onde ele começou. Então, ele começou aqui na estação 1, vai ter que parar na estação 1 de novo. Correto? Então, ele vai de 6 em 6 e eu quero saber quantas voltas que ele deu até parar novamente na estação 1. Legal. Olha só. Eu tenho o seguinte, ele vai de 6 em 6, né? E essa pista tem o quê? 20 estações. Eu quero encontro de quê? Das paradas, com na verdade uma volta em quantas estações? Para dar uma volta completa, são 20 estações. Para ele realizar suas paradas, são de 6 em 6. Então eu quero o quê? Eu quero que ele... Teve o primeiro encontro? Tem o primeiro encontro. Digamos assim, ó, eu tenho aqui a primeira estação, que é onde ele começa a caminhar, digamos assim, né? A circular. Esse é o ponto de saída. Então, esse é o ponto de saída, vai saindo de 6 em 6. E também esse é o ponto de saída para onde? Para passar pelas 20 estações. Então, na verdade, eu quero o encontro de quê? Onde ele começou, né, as paradas, que ele começou parado na estação 1, e onde ele vai também estar onde, Osmar? Completando a pista inteira. Então, no fundo, eu vou querer o quê? O MMC entre 6 e 20. Né? São 6 estações, de 6 em 6 estações ele para, e de 20 em 20 estações é quem? É a volta. Né? É a volta que ele dá. Deixa eu arrumar esse 20 aqui, melhor. Isso. Então, eu tenho duas situações. As paradas, elas são realizadas como, Josimar? As paradas, elas são realizadas de 6 em 6 estações. E as voltas, Josimar? As voltas, elas são realizadas de 20 em 20 estações. Beleza? Então, se eu quero esse encontro, né? Teve o primeiro encontro, Josimar? Teve, onde se partiu, na estação 1. Porque ali vai começar tudo. Tanto para quem vai começar a pensar nas paradas, como também nas questão das voltas.
Então, nada mais do que fazer o que, Josmar? O MMC entre 6 e 20 para saber quantas estações ele tem que passar, né, para sair, para chegar onde tudo começou. Então, eu vou tirar o MMC entre 6 e 20. Vamos lá comigo. Primos, dá por 2? 3, 10. Alguém dá por 2? Dá. Que não dá, repete. 5. Dá mais por 2? Não. Quem é o próximo primo? 3. Que não dá, repete. Próximo primo é 5. Então, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 5, 60. Quando eles passarem por 60 estações, quando ele passar, né, por 60 estações, então, ou seja, de 60 em 60 estações, ele vai fazer o que, Josmar? Chegar onde ele começou, né? Ele vai parar, né, aonde ele partiu, correto? Mas ele perguntou o quê? Né? Quantas voltas? Ele não quer saber quantas estações ele tem que passar. Não, quantas voltas? A pergunta é quantas voltas? Nós sabemos que ele tem que passar por 60 estações. Se eu quero saber quantas voltas, Josmar, para dar uma volta, ele tem que passar por quantas estações? Por 20. Então você vem aqui e faz o quê? 60 estações por 20. 3 voltas. Beleza? Então ele tem que realizar 3 voltas e quando isso acontecer, ele vai, né, parar novamente na estação de onde partiu. Beleza? Então se passa por 60 estações e passar por 60 estações é o mesmo que falar o quê? Que ele deu 3 voltas. Então essa é a resposta. Ótimo. Questão 5. Um trenzinho de brinquedo percorre uma pista circular, parando de 6 em 6, né? E 6 estações, ponto. Quantas paradas, opa, lá era quantas voltas, aqui é quantas paradas, né? O trenzinho fará até encontrar-se novamente na estação de onde partiu. Se a pista tem ao todo 20 estações. É a mesma questão. Só que na questão anterior, vamos voltar lá rapidinho. Na questão anterior, aqui, ó, quantas voltas, né? Perguntou-se quantas voltas. Então a pergunta é aqui, quantas voltas? Nessa próxima questão não são quantas voltas, são quantas paradas. Nós já sabemos o seguinte, Osmar, que para ele, né, parar novamente onde ele começou, onde ele partiu, tem que passar por quanto? Por 60 estações. Até fizemos já. 60 estações, correto? Mas não perguntou quantas estações, quantas paradas. Então você pega 60. Uma parada, ela consiste em quê? De 6 em 6 estações, não é isso? Então, 60 por 6, 10 paradas. Lá na questão anterior foi o quê? Foi 60 por 20. Porque de 20 em 20 estações, uma volta. 60 por 6. Porque de 6 em 6 estações, uma parada. Beleza? Então a resposta aqui agora, né? São 10 paradas. Perfeito. Ok. Questão de número 6. Fala assim. Um funcionário recolhe periodicamente o dinheiro de 2 máquinas automáticas. Uma de café e a outra de sanduíches. Ele faz a arrecadação da máquina de café de 3 em 3 dias e de sanduíche de 4 em 4 dias. No dia 11 de junho, né, ele fez a arrecadação das 2 máquinas. Qual será o próximo dia em que ele fará a arrecadação das 2 máquinas? Então, ou seja, nós temos o seguinte. Nós temos, né, a arrecadação de café de 3 em 3 dias. Beleza? E nós temos também, Josmar, a arrecadação de sanduíche de 4 em 4 dias. Bacana. Teve o primeiro encontro? Teve. E qual foi o dia? Dia 11. 11 de junho. Dia 11 de junho nós tivemos o primeiro encontro. Que ele fez o que? A arrecadação das 2.
qual vai ser o próximo, né, dia. Então, de 3 em 3 são os múltiplos de 3. De 4 em 4 são os múltiplos de 4. Teve o primeiro encontro? Teve. Quer o próximo encontro? Quer. Tá gritando que é MDC essa questão, ou é MMC. Então, tempo de encontro no futuro, desde que haja o primeiro encontro, a questão de MMC. Então, vamos lá comigo. Vai ser o MMC entre 3 e 4. Né? 3 e 4, com 2. 2 vezes 2, 4, 4 vezes 3, 12. Então, daqui a 12 dias, né? Daqui a 12 dias, ele vai fazer o quê? Ele vai arrecadar tanto dinheiro, né? Do café quanto do sanduíche também. Então, se era dia 11, né? Mais 12 dias, não é isso? Será 11 do 6 de junho, mais 12 dias de o quê? 23 do 6. 23 do 6. Beleza? Então, dia 23 do 6, nossa resposta vai ser o próximo dia que ele irá, né? Resposta. Ele vai fazer o quê? Arrecadar tanto da máquina de café quanto da máquina de sanduíche. Beleza pura. Beleza pura. Vamos continuar. Ó, vamos lá. A questãozinha vai da Fundação Carlos Chagas. Vamos começar a de concurso. Em uma sessão, a cada 12 dias, faça uma arrumação nos armários e a cada 15 dias é feita uma limpeza nos equipamentos, inclusive aos sábados, domingos e feriados. Então não tem interrupção, correto? É direto. E tem que ser, né? Para ser um múltiplo. Ah, vai ter um intervalo aqui, vai ter uma pausa. Não temos isso. Olha só, em uma sessão, beleza? Então nós temos de 12 em 12. Aí fala bem assim, né? Essas duas tarefas coincidiram no dia 10 de janeiro de 2003. A coincidência seguinte ocorreu no dia... Beleza, então é o seguinte. Nós temos a cada... Olha aqui, marca texto que é melhor. A cada 12 dias se faz uma arrumação. Depois nós temos o seguinte. A cada 15 dias nós temos uma limpeza. Beleza. Inclusive, né, sábado, domingo, feriado, direto. Essas duas tarefas coincidiram no dia 10 de janeiro. Então, dia 10 de janeiro de 2003. Tá? 10 de janeiro. Coloca a caneta aqui. Vermelhinha. Então, 10 do 1, 2003. Correto? A coincidência seguinte ocorreu no dia. Então, vou fazer o quê? Tempo de encontro no futuro. Tivemos o primeiro encontro. Beleza? 10 de janeiro. Então, vou fazer o quê? O MMC entre 12 e 15. Então, vamos lá. 12 e 15. Dá por 2, dá 6. Dá 15. 3. 15 por 3 dá 1. 5. 5 dá 1, dá 1. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 5, 60. Daqui a 60 dias. Beleza? Daqui a 60 dias. Vamos lá então. 60 dias. Aí, né? Tem que perceber o seguinte. Né? Perceber o seguinte. Aqui comigo. Josmar, é importante eu perceber o seguinte. Nós temos que verificar o seguinte. Está em janeiro. Vai passar por onde? Vai passar por fevereiro. Então é bom ressaltar aqui o que, Josmar? A questão dos anos bissextos. Beleza? Por quê? Porque a questão é o seguinte. Eu tenho que saber corretamente quantos dias tem cada mês do ano. E perceber também o quê? Se esse ano é bissexto ou não. Beleza? Se esse ano é bissexto ou não. Então, bem, Josmar, quem são os anos bissextos, né?
Os anos bissextos são aqueles anos em que nós temos, ao invés de 365 dias, nós temos 366. Porque um dia a mais é colocado em fevereiro, onde fevereiro vai ter o quê? 29 dias, tá? Mas, Osmar, e se for uma questão de fevereiro para frente? Aí não precisa, porque, por exemplo, de março para frente, todos os meses são iguais. Todos os meses têm a mesma quantidade de dias. Todos. Agora, o que pega para mim é a questão de fevereiro. E nós vamos depois, que é outro tipo de questão que cai em prova aplicando múltiplas questões com datas. Beleza? Então eu vou ser um pouquinho mais rápido aqui, porque nós teremos uma questão mais na frente, vai ser lá, múltiplos, aplicação, datas. Aí vai pegar legal, vai ter que saber o que é bissexto, por que é bissexto, se passa ou não passa, que é daqui a tantos anos. Aí vem todos os esqueminhas que eu vou ensinar para vocês, bem legal mesmo, entendeu? E quem gosta muito, muito, Fundação Carlos Chagas, Sesgra Rio e FGV. CESP nem muito mexe com isso, nem Exaf, mas essas outras três bancas, por exemplo, o pessoal está indo para tribunais, rapaz, vai ter que saber, entendeu? E tem muitas questões bem interessantes envolvendo datas. E, mais uma vez, essas questões com datas nada mais são do que aplicação com múltiplos. Bem legal mesmo. Então aqui eu vou ser um pouquinho mais rápido. 2003 não é bissexto, tá? Só para esclarecer, o que são os anos bissextos? Uma maneira rápida. São os anos olímpicos. São aqueles que acontecem de 4 em 4 anos, né? Então, ou seja, se são de 4 em 4 anos, são múltiplos de quantos? São múltiplos de 4. Só que existe uma teoria também, existe uma questão para a agronomia, né? Ah, mas se for múltiplo de 4 e for múltiplo de 100 simultaneamente, não vai ser bissexto. Então tem todo o esquema. Esses pequenos detalhezinhos servem para onde? Para a agronomia, a verdade é essa. Para concurso público, que é o nosso caso aqui, só tem que saber o quê? Que é múltiplo de 4, acontece de 4 em 4 anos, e para ficar mais fácil ainda, guarda. Quem são os anos bissextos? Os anos olímpicos. Pronto, morreu. O ano que vem tem Olimpíada, 2016 tem Olimpíada, então é bissexto. Beleza? Então os anos olímpicos, não falei Copa do Mundo, não pode nem falar em Copa do Mundo, pelo amor de Deus, dá até vergonha. Né? Então assim, tem que falar em quê? Em Olimpíada. Beleza? Então, falou em Olimpíada, o ano é bissexto. Falou em ano bissexto, é ano olímpico. Beleza? Então, se eu quero falar sobre anos bissextos, então, 2003, Josmar, 2003 é bissexto? Não. Se fosse 2004 seria, tá? 2004, 2008, 2012, 2016 são bissextos, tá? Porque teve a Olimpíada. Aí mata rapidão. Então, se o ano não é bissexto, então fevereiro tem quantos? 28 dias. Beleza? Se o ano fosse bissexto, fevereiro, 29 dias. Então, ficar espertinho que uma questão dessa aqui é MMC, mas está falando sobre datas ali, né? Que é tempo de encontro no futuro, e se é tempo, dias faz tempo, data, né? Para se ter datas, tem que passar por dias. Então, tem que saber o seguinte, o ano não é bissexto, e se ele não é bissexto, tem 28 dias, o mês de fevereiro. Se fosse uma questão que tivesse de março para frente, aí é indiferente. Porque de março para frente, Osmar, tanto faz ser bissexto como não ser bissexto. Tá? Depois eu vou detalhar mais isso com vocês, nas questões que envolverem realmente datas. Aqui comigo de novo. Então, olha só. Então, 10 de 1 de 2003 não é bissexto, tá bom? Não é bissexto, logo fevereiro tem 28 dias. Então, aqui comigo. Osmar, 10 do 1, né? Tem que passar quantos dias? Opa, daqui a 60 dias vai coincidir o quê? Vai coincidir a arrumação com a limpeza. Então, daqui a 60 dias. Daqui a 60 dias. Então, vamos lá, vamos fechar lá os meses. Vou fechar aqui janeiro. Beleza? Janeiro, né? Já tá no dia 10, não tá? Janeiro tem quantos dias, Josmar? Janeiro tem 31. Depois iremos, né, Josmar? Alguém pergunta para mim, Josmar, não sei, sabe o quê? O que é que você não sabe? Quantos dias tem cada mês? Depois eu vou ensinar bem legalzinho, bem simplesinho, brincadeirinha. Tá? Por enquanto, só fazer a questão. Então, ó, 10 do 1. Janeiro tem 31 dias. Então, se tem 31 dias, já passaram quantos? Já passaram 10. Então, tá faltando o que aqui? 21 dias. Beleza? 21. Aí eu tenho o que ainda? Fevereiro, né? Fevereiro. Mas só que fevereiro aqui, ó.
fevereiro aqui, ele não é bissexto. Então, se ele não é bissexto, então ele tem o quê? 28 dias normalmente. Porque o ano é 2003, se fosse 2004, tudo bem. Então, aqui eu tenho mais 28 dias. Aí é o seguinte, para fechar os 60 dias, já temos o quê? Já passamos por 21, já passamos por 28, já deu o quê? 49, né? Então, estão faltando quantos dias? Estão faltando 11 dias. Então, estão faltando 11 dias, estão faltando 11 dias, vermelhinho, 11 dias. Então, essa data aqui, ó, se são 11 dias, é o quê? 11/3, 11 de março, beleza? Porque já começa o mês de março. Aqui já é março, beleza? Então, Josmar, no dia 11/3, nessa data aqui, ó, nós teremos o quê? Tanto a limpeza quanto a arrumação. Então, 11/3, 11 de março, letra D. Belezinha? Ótimo. Então, ficar espertinho aí, né? Tempo de encontro no futuro, desde que haja o primeiro encontro, é a questão de MMC. Ok? Vamos lá. Outra questãozinha bem bacana aqui também do CESP aí também, né? TRT, ou seja, quem gosta de, né, tribunais aí é um bacana mesmo aprender a questão de MC, MDC, múltiplos divisores. Questão 8. Fala assim, julga os itens. Vamos primeiro fazer o item 1, tá? O item 1 primeiro. A gente para, analisa ele, depois volta pro 2 aqui. Fala assim, ó. Considere que uma pessoa toma 3 tipos de remédios regularmente. Sendo o primeiro remédio de 6 em 6 horas, o segundo de 4 em 4 horas e o terceiro de 3 em 3 horas. Se ela tomou os 3 remédios juntos, teve encontro juntos, hoje às 7 horas da manhã, então a próxima vez que ela tomará novamente os 3 remédios juntos será amanhã, ou seja, será no próximo dia. Bem, são 3 remédios, né? 3, de 6 em 6, de 4 em 4 e 3 em 3. Então, item 1. Ela toma um de 6 em 6 horas, outro de 4 em 4 horas e o outro de 3 em 3 horas. Ela toma eles juntos, os 3 juntos, hoje às 7 horas da manhã. O item afirma que ela vai tomar os 3 juntos novamente, né? Novamente, amanhã, ou seja, no próximo dia. Então, vamos verificar. Quero saber qual vai ser o próximo encontro. Então, é MMC entre 6, 4 e 3. Beleza? 6, 4 e 3. Então, vamos lá. 6, 4 e 3. Dá por quanto? Dá por 2. Dá 3, dá 2. O que não dá, repete. Alguém dá por 2 ainda. Vou dar por 3. Tudo é 1 aqui, tá? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. Daqui a 12 horas ela vai tomar os 3 juntos novamente. Então, Josmar, se isso aconteceu a primeira vez às 7 horas, né, pela manhã ali, ó. Então, 7 horas mais 12 horas, ela vai tomar às 19 horas, né? Então, ou seja, vai ser no próximo dia, Josmar? Continua sendo no mesmo dia. Então, eu volto lá no item e falo assim, olha, tá errado, viu? Tá errado, é no mesmo dia ainda. Ok. Item 2. Item 2. Considere que em uma pista circular 2 ciclistas partam juntos, beleza? E que um deles faça cada volta em 6 minutos e o outro em 8 minutos. Então, o tempo decorrido em minutos para que o ciclista mais veloz fique exatamente uma volta na frente do outro é o mínimo múltiplo comum dos números 6 e 8. Então, é o seguinte, nós temos lá, né? Aqui tem 2, uma pista circular. Não está muito circular, não é? Melhorou. Então, vou chamar ciclista A, ciclista B, beleza? O A, ele faz a volta inteira em... Vamos voltar lá para os valores. 6 e 8, beleza.
6 minutos um, 8 minutos o outro. Né? Qual vai ser o tempo decorrido que o mais rápido, né, no caso aqui é o A, que ele gasta 6 minutos. Se ele gasta 6 minutos para fazer a volta, é porque ele é mais rápido do que o B, que gasta 8 minutos. Então, o tempo decorrido para que o mais veloz, no caso nosso exemplo aqui, coloquei o A, né? O mais veloz fique uma volta à frente do mais, né, mais lento, vai ser o quê? Vai ser o MMC entre 6 e 8, tá certo. Porque o primeiro encontro nós já temos, que é a partida aqui, ó. Esse é o primeiro encontro, né? Temos aqui o primeiro encontro. Só que tem um porém. Qual vai ser o próximo encontro desses dois ciclistas, Josmar? Uai, o próximo encontro é a ultrapassagem, concorda? O primeiro encontro é a partida. Se eu estou tendo uma corrida aí, né, qual é o próximo encontro? O próximo encontro é o momento da ultrapassagem. Então, 6 minutos, cada um faz uma volta em 6, outro faz uma volta em 8. O tempo que vai decorrer para que o mais veloz coloque uma volta, né, a mais do que o mais lento ali, do que o mais lento, é o MMC entre 6 e 8, tá certíssimo, né? Vai ser o MMC entre 6 e 8, vamos calcular quanto tempo? O MMC entre 6 e 8, eu faço o quê? 6 e 8, dá 2, dá 3, dá 4, dá 2, não dá, repete, 2 dá 1, dá 3, dá 1 e dá 1. 2 vezes 2, 4, 4 vezes 3, 8, 8 vezes 3, 24. Daqui a 24 minutos, se ele fosse uma afirmação, né, querendo saber, que a 24 minutos, nós temos o quê? A ultrapassagem. Mas vamos fazer mais? Mas se o item falasse bem assim, quantas voltas deu A e quantas voltas deu B no momento da ultrapassagem? 24 por 6, que é o A, na quarta volta. Na quarta volta ele ultrapassou o B. O B só pode ser quantas voltas? Só pode ser um a menos, né? E tá certinho, ó. 24 por 8. 3 voltas. Perfeito. Então, ou seja, depois de 24 minutos, né? Depois de 24 minutos, o A ultrapassou o B. E quais eram suas voltas? O A estava na quarta e o B, consequentemente, estava na terceira, porque é um a menos. Beleza? Ótimo. Então, o item aqui agora tudo bem. O item está... Opa, marca texto amarelo. Canetinha, volta, vermelhinha. O item está certo. Beleza? Então, item 1 errado, né? A questãozinha do CESP agora pra gente. O item 1 está errado. E o item 2 está totalmente certo. Ok, ok, ok. Vamos lá. Item 3. Né? Fala assim, ó. O menor número de lápis que permite que sejam distribuídos tanto para um grupo com 4, quanto para um de 6 pessoas, em que cada caso a mesma quantidade de lápis entre os indivíduos do grupo, né, é o máximo divisor comum dos números 4 e 6. Lê novamente. O menor número de lápis que permite que sejam distribuídos, então eu quero distribuir, né, o menor número de lápis, tanto para um grupo de 4 quanto para um grupo de 6, sabendo que em cada caso a mesma quantidade de lápis entre os indivíduos do grupo, né, é o MDC, né, dos números 4 e 6. Olha só, eu tenho aqui o seguinte, tenho dois grupos, né? Eu tenho dois grupos. Vou chamar grupo A, grupo B. O grupo A tem 4 pessoas e o B tem 6. Eu quero uma quantidade de lápis que eu possa fazer o quê com essa quantidade de lápis? Eu quero dividir essa quantidade para o grupo com 4 pessoas e aqui dentro cada pessoa recebe a mesma quantidade de lápis. Ou seja, porque fala o quê? Né? Entre os indivíduos do grupo. Não é para os... tanto o grupo A quanto o B as pessoas têm que receber a mesma quantidade de lápis? Não, não foi essa a afirmação não. A mesma quantidade de lápis, ó,
entre os indivíduos do grupo, dentro daquele grupo. Então eu vou querer uma quantidade de lápis aqui, que eu possa dividir para um grupo com 4, a mesma quantidade de lápis que eu posso dividir para um grupo de 6, que as pessoas dentro daquele grupo, as pessoas dentro do grupo A têm a mesma quantidade de lápis, e as pessoas que estão no grupo B tenham a mesma quantidade de lápis. Mas não está falando que os dois grupos, as pessoas deles, têm que ter a mesma, o total, não. As pessoas de A, mesma quantidade. As pessoas de B, também, né, vou dividir em mesma quantidade. Na verdade é o seguinte, quando eu quero um número que eu possa dividir tanto para um quanto para o outro, eu vou encontrar quem aqui, Josmar? O múltiplo entre eles. Porque se eu tenho um múltiplo, eu consigo dividir. Como eu quero a menor, vai ser o que, na verdade? O MMC. O MMC entre 4 e 6, quando você fizer, dá 12. Então, realmente, 12 é o menor número que eu tenho, que eu posso dividir para 4 pessoas. Cada pessoa recebe 3 lápis lá dentro. E 12 por 6 dá 2. Então, essas 6 pessoas recebem 2 lápis também lá dentro cada um. Ou seja, o número 12 é divisível por 4, o 12 é divisível por 6. E para encontrar esse menor número que eu posso dividir tanto para um quanto para o outro, você calcula o MMC. Porque aquelas 4 pessoas lá dentro, entre elas, cada uma recebe 3 lápis. Mesma quantidade. O grupo B, as 6 pessoas, cada uma recebe 2 lápis entre elas. E a questão falou que era o MDC. Coisíssima nenhuma. O item está errado. É o MMC. Beleza? Correto? Então você percebe o seguinte, né? Saber um pouquinho de múltiplos, né? A questão do CS fala um pouquinho mais bem elaborada. Correto? Perfeito. No próximo bloco a gente finaliza esse MMC e eu quero aplicar outro detalhe com múltiplos com datas. Belezinha? Até o próximo bloco.